Vou ler alguns textos importantes. Vamos lá. Fiz aqui essa imagem para vocês verem o seguinte. Lucas 5,32. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Veja, aqui ó, é a palavra justo tanto em hebraico como em grego. Tzadik, justo, lícito, correto. Tzadik é aquele que anda de acordo com os mandamentos. De Caios, justo, que observa as leis divinas. Da mesma coisa, tá? Pecadores, está em vermelho. Ratá, adjetivo, pecadores, tá bom? Hamartolos, um pecador. Hamartano, não tem parte. Errar o alvo. A palavra pecado em grego vem dessa raiz aí que hamartano, que significa errar o alvo, tá? Deus te manda fazer uma coisa e você erra, tá ok? Bom, toda pessoa que vive costumeiramente em pecado também vive em rebeldia ou desobediência contra a Torá, pois pecado é transgressão da nomos ou da Torá. Então Yeshua está falando com pecadores. Quem são os pecadores? São aqueles que estão transgredindo as instruções, porque na verdade lei é instrução. São aquelas pessoas que estão transgredindo. Então ele está chamando para voltar para o caminho. Para ser o quê? Para ser justo. Ele não vem chamar justo, porque os justos não precisam ser chamados. Quem precisa ser chamado são os transgressores. Por isso que ele está ali dizendo que não veio para os justos, e sim chamar pecadores. Então, a tzadik é o que anda de acordo com os mandamentos de Deus. De Caios é aqueles que observam as leis do Eterno. Então fica muito claro, né? Então entenda, Yeshua veio chamar pecadores para quê? Para se arrependerem. Arrependimento é voltar, tá? Imagine que você está indo nessa direção e aqui o Eterno te chama para voltar e você volta, tá? Então, imagine, o homem está aqui, ele se desvia. Deus o chama, então ele volta. Ele volta ao ponto que Deus quer que ele fique, tá ok? Então, techuvá, ou arrependimento, ou metanoia, é voltar a fazer o que o Eterno manda. Esse indivíduo se chama tzadik, que quer dizer justo, tá ok? Então, transgressão da Torá é se desviar da vontade de Deus. Vamos dar continuação. Atos 17, 30 e verso 31. Por isso, não levando em conta os tempos de ignorância, Deus agora notifica aos homens que em todas as partes se arrependam. Porque ele fixou um dia o qual julgará o mundo com justiça por meio de um homem a qual designou, dando crédito diante de todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos, ou ressuscitando dentre os mortos. Há um ponto interessante aqui que eu quero marcar. Não levando em conta os tempos de ignorância. Veja que a palavra ignorância, paraguelo, ó, aqui ó, agnoia, aqui ó. A palavra paraguelo é a notícia, tá? Que na verdade aqui ó. Não levando em conta os tempos de ignorância, então aqui ignorância, Deus agora notifica, então a palavra notificação é essa palavra aqui ó. Tá? Paraguelo é notícia, quer dizer, transmitir uma mensagem para um outro, declarar, anunciar. E agnoia é falta de conhecimento, que é a palavra ignorância. Tá? Aqui, ó. Ignorância é agnoia. E metanoia é voltar. Então, aqui essas 6 palavras aqui, e eu coloquei voltar em hebraico, chuvá, e chegagá. Chegagá, veja só que interessante. Pecado inadvertido. Por isso que eu coloquei esse texto da Torá que fala
de pecado de ignorância. Olha o que está escrito. Assim somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem premeditar. Premeditar é o quê? Sabendo, tá? Uma pessoa que já foi advertida e já foi ensinada. Seja essa pessoa israelita de nascimento, seja residente. Preste atenção. Pecado advertido, quando você comete, olha o que está escrito em Números 15 e 29. Números 15 e 29, veja o verso 30. Vou ler aqui. Mas se a alma que fizer alguma coisa seja levantada, quer seja natural ou do estrangeiro, injure ao Senhor, e tal alma será extirpada no meio do seu povo. Pecar por erro sem advertência. Em algumas Bíblias está pecado de ignorância. Eu vou abrir aqui essa versão aqui, para mostrar para vocês na tela. Existem várias versões, porque a palavra shegagá é pecado inadvertido, tá? É um erro. Ou por engano, por acaso, você pecar sem saber. Vou dar um exemplo para você. Você come algo, depois que você come, te falam que você comeu porco. Você não sabia. Esse é o pecado inadvertência, tá? Tá aqui a palavra, ok? Então aqui, Números 15 e 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, aqui, erguer-se é alguém que faz de forma atrevida, quer seja dos naturais, quer seja do estrangeiro, injúria ao Senhor, quer do estrangeiro, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada. Veja o contexto. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando pecar por ignorância. A palavra aqui, shegagá, quer dizer o quê? Pecado por erro ou inadvertência. Um pecado, fui enganado. Por exemplo, comi uma carne e eu pensei que era uma carne de boi e era carne de porco. Então, esse pecado aqui, você pede perdão e Deus perdoa. Aqui a complicação é quando você é advertido. Porque quando você é advertido, é um pecado atrevido. Então, quando Paulo está falando aos gentios que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que eles não sabiam. Mas agora notifica. O que quer dizer? Agora vocês não estão mais na ignorância. Veja. Por quê? E é muito importante vocês entenderem que Paulo está dizendo, porque designou um homem, que julgará. Então Machia é o quê? Ele é juiz. Ele vai julgar o quê? Os pecadores. E aqui está um ponto. O que Paulo está falando com os gentios? Vocês pecavam por ignorância. Agora você está sendo o quê? Notificado. Todas as partes que se arrependam. Quer dizer o quê? Vocês não estão mais na ignorância. Se agora vocês continuarem pecando, é atrevimento. Aí o juiz, que é o Messias, vai te julgar. Você está entendendo? Uma coisa é quando o Goi não sabia, outra coisa agora é quando sabe. Então é muito sério. Que o Messias não veio legalizar o teu pecado não, tá, filhão? Ele veio para que você parasse de pecar. Você está observando isso aqui? Eu vim chamar justos ou vim chamar pecadores? Eu vim chamar transgressores. Ao quê? Para se arrepender. A pergunta é o seguinte, se Cristo entrou na tua vida e você não se arrependeu, você acha que ele vai te tratar com misericórdia? Eu acho que não, hein? Cuidado, hein? Lucas 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Senhor é dono, chefe. Por que vocês não praticam o que eu vos ensino? Ou não fazem o que eu mando? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. De quem? Do meu Pai, que está nos céus. Mateus 11:20. Então começou Yeshua, ele a repreender cidades onde ele havia mostrado seus muitos prodígios e não se haverem arrependido. Quer dizer o quê? Ele foi lá, mostrou que ele era o Messias, falou de arrependimento e as pessoas não pararam de praticar pecado. Sabe o que esse texto diz no verso
23? Mateus 11, 23. O 24. Digo-vos, porém, menor rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Quem é Tigo aqui? Quem é a pessoa contigo? Para contigo, quem é? Cafarnaum, que teve Yeshua por 18 meses, ouviu, viu os sinais e não se arrependeu. Significa que Yeshua veio para você se arrepender. Se depois de ouvir o evangelho você continuar pecando, você vai estar sob o juízo de Deus. O Messias que está sendo pregado aí fora não é o da Bíblia. O da Bíblia é esse que eu estou apresentando aqui. Se você está ouvindo o evangelho e não fala de pecado, não é evangelho. Estão fazendo da igreja hoje clubes para as pessoas se sentirem felizes. Enquanto Cristo desceu aqui para falar para o pecador, arrependa-te. Isso é muito sério. Muito sério. Infelizmente, as pessoas, elas erram. Elas cometem falhas que já não eram mais para estar cometendo. Tá? Não era. Olha o que diz Apocalipse 2, verso 20. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine e ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Quer dizer o quê? Parar de pecar. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que prostra na cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei cada um segundo as vossas obras. Se você continuar pecando, meu irmão, vai dar ruim. Preste atenção. Bom, o que eu quero aqui afirmar para vocês, ficou muito claro, que Yeshua veio aqui chamar pecadores ao arrependimento. Viu? Verdadeiro Messias é esse aqui que eu estou pregando. Que se você não parar de pecar, ele vai te lançar no inferno. E sem misericórdia. Em João 10 ele diz assim, eu não vim para julgar. Não. Mas as minhas palavras, quem não obedece o que eu digo, as minhas palavras o julgarão no último dia. Significa que Deus vem, te dá uma palavra de arrependimento. Se entrar no ouvido e sair no outro, ele não vai fazer nada agora com você. Não, não. Mas quando você fechar os olhos e for para a eternidade, o negócio vai azedar para você. Porque você já não está pecando mais por ignorância. É por atrevimento. Então esse negócio que eu não consigo largar isso, não consigo largar aquilo, cuidado com isso. Porque Yeshua pode considerar isso um pecado, tá? De se levantar contra. Quando alguém peca, sendo advertido, qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados. O que ele disse? Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Cristo veio e entrou na minha vida para tirar de mim o quê? Pecado. Então tem que haver transformação. Qualquer que permanece nele não vive pecando. João está dizendo que quem está em Cristo não vai viver pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem conhece. Não conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque a sua semente permanece nele e ele não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus. Nisso eu manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Palavra de João, o apóstolo do amor.
Observou? Uma vez que Cristo verdadeiro entra na tua vida, ele vem te advertir. E ele começa a expor a sua vida, como ele fez com a samaritana, a fim de que você e eu pare de pecar. Então o evangelho é Deus falando para o pecador que está indo para o inferno: estou te dando uma chance de não ir para lá. Vem comigo. Então Paulo está falando para os gentios que eles estavam na ignorância, não estão mais. Você não está mais na ignorância aqui nesse canal. Não. Se você continuar usando roupa curta, irmã, não é porque você não foi advertida. E olha só como que eu faço. Quem é do nosso grupo Techuvá com Yeshua e tá conosco, eu digo o seguinte: você quer mudar? Quero. O que você precisa para mudar? É muito fácil eu chegar a falar para você que só tem roupa curta. Você que tá aí com a gente, que você tem que mudar. E não te dou uma opção. Aí eu chego pra pessoa e digo assim: o que falta pra você mudar? Qual a desculpa que você vai dar? Então, tá precisando de quê? De roupa? Tá sem roupa? Bom, a gente vai pedir doação. Vamos arranjar roupa pra você. A pergunta é se você vai querer. Você já está sendo advertido, você não muda se você não quer. Não adianta agora culpar ninguém, é você e Deus agora, filho. Pecado sendo advertido é pior que o da ignorância. Agora você me diz que o caminho é fácil? Fala pra mim, olha na minha cara e diz que é mole. É mole com a pregação que você está ouvindo lá. Que não fala o que eu tô falando. É mole no clube que você frequenta, que não prega a Bíblia, não fala do verdadeiro Cristo, não anuncia a verdade. Naquele paulinismo que inventaram, usando cartas de Paulo isolados. Você aprendeu o evangelho errado. Por isso que você não mudou até agora. Mas se você estava na ignorância, agora você não está mais. Como eu não estou servindo a religiosidade, eu falo que está na Bíblia. Com propriedade. Porque eu não tenho nenhum líder aqui no meu ouvido dizendo: você não pode falar isso. Uma vez eu pregava esse João na igreja evangélica. Um dia o pastor mandou mensagem para mim, ligou para mim. Pastor e presbítero, ó. As mensagens que você prega são muito duras. Os textos que você usa são muito pesados. Esses textos não dão resultado. Irmãos, a vontade de falar para eles assim: seus canalhas. Vocês querem fazer o que com a igreja? Eu ouvi isso de líderes que eu estava sendo submisso. O que aconteceu, Hannah? Não aconteceu outra. Eu não me submeto a isso. Eu falei na cara do pastor aqui na minha cozinha. Eu falo que Deus manda, não o que você quer. Eu não me submeto a essa nojeira. O problema é que nem todos têm a personalidade de perder oportunidades. Porque muitas pessoas querem agradar homens, não a Deus. Por que se não se prega a verdade tendo a Bíblia? Eu pergunto para você. Eu preguei alguma coisa aqui fora da Bíblia? Eu estou aqui falando 52 minutos. Eu usei a Bíblia. Essa Bíblia aqui não caiu do céu zipada. A pergunta é por que eles não falam isso lá. Agradeça a Deus que me deu essa oportunidade aqui de falar com você. Porque dentro da igreja eu não pude falar. Porque aonde eu passei eu nunca baixei a cabeça pra gente sem compromisso com Deus. Não.
Se me desse o microfone na mão, eu falava que Deus mandava. Eu não me vendo. Nem por cargo, nem por nada. Homens que se vendem, param de falar a verdade por causa de oportunidade, por causa de qualquer outra coisa, não são dignos do cargo. Homens de Deus de verdade vão à forca, à morte, pelo bem do evangelho das almas. Mas eu nunca vi uma geração que se vende muito fácil, por cargo, por coisas esquisitas. Que pra mim é coisa esquisita. O dom de Deus você não compra. O que Deus me deu, Ele me deu. E olha, irmãos, eu não queria estar aqui. E na lógica, nem era para eu estar aqui, nem era para eu ter nascido. Muito mais estar pregando. Agora, o que para mim me deixa estarrecido é pessoas que amam o palanque. Eu não vou chamar de altar. Alguns lugares é palanque, não é altar. Nunca foi. Se fosse altar, pregaria-se o temor a Deus e a sua palavra. Mas não se prega o verdadeiro Cristo por conveniência. Da mesma forma como Cristo entrou dentro do templo com um chicote expulsando, ele entraria hoje em alguns lugares que não se importam com Deus, não se importam em servir a Deus, não se importam com a justiça, se importam com seus ventres. Mas Yeshua nos mostrou que um verdadeiro homem de Deus, ele tem poucos discípulos, mas ele não se vende, ele não cede. Homens que cedem, o que a maioria fala, não são dignos de serem chamados homens de Deus. Homens de Deus não cede. As pessoas podem falar, você fala assim, eu vou parar de te ouvir. Meu patrão é o eterno. Meu patrão é ele. Ele que disse que me abençoaria. Eu dependo dele. Mas, meu Felipe, não dá, assim não dá para chamar pessoas para ouvir a palavra. Bom, tem pessoas me ouvindo assim, ó. Agora, se eles vão ficar ouvindo e praticar, é outra coisa. Eu já falei para vocês que o evangelho requer renúncia, vai ter provação, o próprio Yeshua foi testado. Você vai ser testado. Quem vai dizer que vai ficar ou não é as tuas atitudes. Vai ouvindo a verdade, você tá. Agora, se você vai ficar firme, irmãos, o que eu mais vi é pessoas começarem a techuvá com um sorrisão. Quando começa a encarar o chifrudo, o povo, ó, começa a dar linha na pipa. Eles nem agradecem. Tudo bem, eu faço a minha obrigação. Mas eles somem, simplesmente somem. Quantas pessoas disseram, não, ia te chuvar, conta comigo, Felipe. Cadê eles? Eu tô aqui. Você vê o histórico no YouTube, você vai ver, eu todo dia aqui, você vê eu fazendo serviço de Deus todo dia. Mas teve muitos que começaram assim, não, porque eu vou fazer te chuvar. Não, porque te chuvar é tudo. Não, porque. Eu já ouvi essa história, irmão. Fala isso quando você estiver sendo provado. Ou você acha que você vai entrar no céu na moleza? Por isso que é bem diferente. Aqui não é um clube para você se sentir feliz. Aqui você ouve o que tem que ouvir. Aqui não é um clube para você sentar lá naquela cadeira estofada. Que a minha aqui é mais dura que aquela. A minha dura. Minha cadeirinha que eu levei 10 meses para pagar essa cadeira, irmãos. Mesmo assim, minha coluna tá mais ou menos. Mas o Senhor nosso Deus está conosco.
A verdade não tem preço. Você ouviu de um pastor, não, isso aí não, que você está pregando aí não dá retorno. Sei lá, parece que eu sou um peixe fora d'água. Sinceramente, irmãos, eu não consigo aceitar o que eu vejo. O que fizeram com o evangelho? E, sabe, parece uma loucura, igual eu falei. Mas assim, não é normal isso não. O cara tá achando que o evangelho é o quê? Sabe, parece que eu acho que as pessoas estão embriagadas. Ao mesmo tempo, existe um espírito de sedução, um espírito de loucura. Porque eu consigo chegar e eu vejo a pessoa não enxergando nada. É complexo isso. Porque eu vejo os caras falando, não, isso não dá resultado. Como assim? Você quer que eu encha a igreja pra você? Pra me encher a igreja, eu vou ter que fazer campanha, oferecer coisas que Deus não está oferecendo. Aí se eu enchesse uma igreja, rapidinho eles me botavam como pastor. Mas Pedro diz, farão comércio de vós. Por que minha casa não está cheia de pessoas? Eu sou receptível. Quem me conhece sabe muito bem. Eu saio da minha cama para colocar uma pessoa a dormir. Mas por que as pessoas não estão aqui pedindo para eu ensinar elas se eu ensino de graça? E elas correm para pagar 2, 3 mil um curso. Deixaram de ouvir Yeshua para ouvir Caifás, irmãos. É a verdade. É verdade, eu já me conformei. Muita gente não quer a verdade. Não quer. O que você faz? Eu prego para quem quer ouvir. É o que Deus me mandou fazer. Mas nunca você vai me ver falar o que as pessoas querem ouvir por segundas intenções. Só que naquele dia vem a recompensa da fidelidade. Mundo vindouro. Por isso eu luto. Quem não se preocupa com a própria alma, não se preocupa com a alma dos outros. Quem não teme pela própria alma, não teme pela alma dos outros. O que nós vemos hoje é pessoas que não estão nem aí, nem por si e nem pelos ouvintes. E pessoas estão indo para o Guerrinon todos os dias. Fique com essa mensagem. O verdadeiro Cristo veio te alertar, veio te instruir, para que você não continue a fazer o que você está fazendo. Eu vejo pessoas que me mandam mensagem, ó, larguei tudo, larguei isso. Aí você vê que a pessoa quer um compromisso com Deus. Mulheres, homens, jovens, querendo andar na disciplina. Eu não preciso te vigiar. O que eu estou falando aqui é palavra de vida. Você lá onde você estiver, você tem a certeza que tem anjo te olhando. E que Deus está te olhando. Há olhos sobre você. Porque eu não preciso. Agora, é você ouvindo o que eu estou falando. Ou você entendeu, ou você não entendeu. Se você não entendeu, eu passo mais 3 horas tentando te explicar. Eu faço um desenho. Eu uso palavras mais expostas, mais claras, se você quiser. O que não pode é você sair daqui sem saber o que você está ouvindo. Sem entender o que você está ouvindo. Agora, depois que você diz, eu estou entendendo tudo que você está falando, e aí você não faz nada, irmão, já não é ignorância.
Você viu o que está escrito lá em Número? Você está se erguendo contra. Não é ignorância. Pecado advertido não é ignorância. Que a gente possa temer. A Bíblia nos ensina a temer a Deus, sim. Se as pessoas temessem a Deus, irmãos, o temor é vida, sabe por quê? Você está na beira de uma... Você vai num alto de um prédio, você fica na beirada. Existe no teu corpo algo que traz o medo, a fim de que você não fique se arriscando na beirada daquele prédio. Quando você está em cima de uma ponte, você tem medo. É algo que você sente na altura, porque é perigoso. É a tua natureza te falando que é perigo. Eu estava vendo numa reportagem como é dentro de nós o medo. O corpo libera substâncias no corpo quando você tem medo, para que você, sabe, adaptando o seu corpo a uma fuga, por exemplo. Eu estava vendo num canal. Irmãos, Deus fez tudo direitinho. O que está acontecendo hoje? Falta de temor, as pessoas não temem mais a Deus. Elas acham que estão liberadas para fazer tudo o que querem, porque perdeu-se o temor a Deus. Quando você perde o temor, irmãos, temor a Deus é tudo. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Não venha com poesias baratas. Não trate o eterno igual você trata seu pai, não. O eterno é santo. Até para você ir na presença dele, você tem que ir bem vestido, bem vestida. Você acha que você está indo aonde? Deus matou um casal porque falou uma mentira. Você acha que Deus mudou? Mas por que Deus não mata mais? Porque Deus não está nesses lugares. Simples assim. Se levanta contra um homem de Deus para ver. Duvido. Se tu se levantar para você ver o que Deus faz. Se levanta contra servos ungidos do Senhor. Se levanta contra aquilo que Deus faz. É porque muitas dessas coisas aí, Deus não está no meio não, irmão. É carne pura. Deus continua sendo Elohim. A Bíblia nos ensina a temer a Deus. Reverenciar a Ele. Prostrar diante de sua presença. Cuidado com o pecado. Cuidado com o orgulho. Amém? Que o Eterno te dê sabedoria para você entender todas essas questões. Amém?